Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos continuar aqui, né, na nossa leitura. Mais um dia, graças a Deus, na presença do Senhor. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente dos outros dias, né, em que a gente pede a direção do Espírito Santo, que Ele tem estado conosco e como esse tempo tem sido precioso, né, na presença do Senhor. Glorifico a Deus. Mais um dia, mais um término de semana, né? Hoje já é sexta-feira, dia 4 de novembro. Nós estamos caminhando aí para o finalzinho já da primeira semana de novembro. Os dias estão passando depressa e nós vamos perseverar aqui até o final. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e já começar então nossa leitura. Jesus, muito obrigada por esse dia, obrigada por essa semana, Senhor. A primeira semana do mês de novembro em que o Senhor já esteve conosco, guardando as nossas vidas, nos livrando de todo mal, Senhor, nos dando condições, Pai, para que todos os dias nós estejamos de pé, trabalhando, fazendo, Senhor, o nosso dia a dia com a nossa família. Muito obrigada, Jesus, por esses momentos que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Senhor, por todo o sustento que o Senhor tem dado para a nossa vida. Em todos os sentidos, temos visto a Tua mão poderosa conosco, na vida dos nossos irmãos, das pessoas que estão próximas a nós. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço, porque o Senhor tem sido muito bom para nós. Essa é a nossa maior alegria, ter o Senhor conosco todo o tempo, nos guardando com a Tua mão poderosa. Obrigada, Jesus. Fica conosco, Senhor, mais essa noite. Espírito Santo, eu te peço, ministra o nosso coração, ministra o nosso espírito com essa palavra, que é viva, que nos revigora, que nos levanta, que nos acorda para uma realidade espiritual muito mais viva do que nós temos imaginado no nosso dia a dia. Como nós sabemos, Pai, que o Senhor é poderoso para abrir os nossos olhos espirituais, para nós entendermos realidades que o Senhor tem, então, ministrado, Senhor, através da sua palavra em nós. Muito obrigada, Espírito, por aquilo que o Senhor está formando em nosso caráter, em nosso espírito. Nós nos alegramos muito, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito até aqui, Jesus. Graças nós te damos, Senhor, e te louvamos porque o Senhor tem sido bom para nós. Muito obrigada, Jesus. Vamos começar, gente, então? A presença no concílio de Jerusalém. Atos capítulo 15, a gente vai começar hoje, né? Atos capítulo 15, a partir do versículo 1 até o 12. Aqui, nesse primeiro momento, a gente vai fazer um intercalado entre o texto de Atos 15 e Gálatas 2, alguns versículos, porque Paulo cita nessa carta aos irmãos em Gálatas essas passagens, né, que eles estavam passando ali em Jerusalém. Então, por isso que essas passagens de Gálatas 2 vão entrar aqui nesse contexto, só pela citação que Paulo dá na carta de Gálatas. Mas a gente vai ver o livro de Gálatas um pouco mais à frente, né? A carta, né, de Gálatas a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Então, presença no concílio de Jerusalém. Nós estamos no ano 50 depois de Cristo aproximadamente, e acontece esse primeiro concílio em Jerusalém. O que é um concílio? Uma reunião entre os líderes da época para discutirem alguns assuntos que estavam entrando em discussão, em divergência, né? Eles vão sentar para colocar os pingos nos is. Atos 15, a partir do versículo 1. Diz assim: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com os outros, para irem a Jerusalém tratar dessas questões com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés.
Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Então esse primeiro momento aqui, né, de Atos 15, fala dessa discussão que se levanta, porque alguns irmãos saem de Jerusalém, vão até Antioquia, né, para a região lá onde Paulo e Barnabé tinham iniciado a igreja, e começam a falar para os irmãos que estão ali, para os gentios, né, que eles eram obrigados a se circuncidar, né, a obedecer a lei de Moisés. Então Paulo e Barnabé ficam irritados, discutem com esses irmãos, judeus provavelmente, que estão ali em Antioquia, e eles voltam então, descem para Jerusalém para fazer uma reunião, para saber o que eles podiam fazer, porque isso não poderia estar acontecendo no meio da igreja nesse momento, visto que eles já tinham entendido que para ser um cristão, para crer em Jesus, não precisava ser judeu e nem precisava se converter ao judaísmo. Eles já tinham compreendido isso, que a graça, que o amor de Deus estava sendo derramado sobre tanto os judeus quanto gentios, sem a obrigatoriedade de se converter ao judaísmo. O judeu que era judeu permanecia judeu. O gentio que não era judeu não precisava se converter ao judaísmo, e sim ao cristianismo, crer em Jesus, e isso bastava para ser salvo. Essa é a base, né, da nossa fé e vai continuar sendo até Jesus voltar. Mas nesse momento havia uma certa discussão entre judeus convertidos e então os gentios nessa época. Então Paulo vai com Barnabé até Jerusalém para discutirem esse assunto. Aí ele cita isso em Gálatas, capítulo 2, versículos 7, 8, 9 e 10. Percebam o que Paulo vai dizer. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolos aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tido como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Então, Paulo, quando escreve essa carta para os irmãos na Galácia, né, aos Gálatas, ele cita que Pedro foi chamado junto com outros apóstolos para pregar as boas novas de Jesus aos judeus, aos circuncisos, né? Aqueles que tinham a circuncisão como aliança com Deus. Isso está falando de judeus e de gentios convertidos ao judaísmo, que existiam muitos naquela época, né? Os chamados prosélitos. Os prosélitos são esses que eram gentios, mas que tinham se convertido ao judaísmo. Não eram judeus por nascença, mas tinham se convertido ao judaísmo. Então esses tinham sido entregues para a pregação através de Pedro, Tiago, João e todos os outros apóstolos. Mas a Paulo, a Barnabé, tinha sido entregue então o ministério de ir até os gentios, pregar o evangelho para os gentios. Paulo entendia o seu real chamado de pregação aos gentios. É isso que ele está explicando. Vamos voltar para Atos 15. Atos 15, a partir do versículo 13 agora, até o final.
Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, dois líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: Os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé. Homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar estas coisas. Que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem ao que os tinha enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Então, eles fazem uma decisão, tomam uma decisão junto com os apóstolos e presbíteros ali em Jerusalém, escrevem uma carta e enviam junto com Paulo e Barnabé, Silas e Judas, 2 outros discípulos que vão então para dar testemunho de que aquela carta que estava sendo enviada era verdadeira, vinha desse concílio, dessa reunião dos líderes em Jerusalém, para que os irmãos em Antioquia tivessem paz. Então eles só estavam sendo proibidos, vamos dizer assim, de se abster. Quer ver, eles colocam aqui no versículo, deixa eu pegar aqui, versículo 29, que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Então, a única coisa que os gentios deveriam evitar ou deviam não se contaminar era com essas coisas. Então, todo o restante da lei judaica estava restrita aos judeus e não aos gentios. Então, os gentios não precisavam se converter ao judaísmo, ter as práticas da lei de Moisés, os mesmos costumes que os judeus, simplesmente porque eles tinham se convertido. Não, eles só eram obrigados a buscar uma vida de santidade. Então, eles proíbem esse tipo de prática que naquela época era algo muito comum para a cultura daquele tempo, em que eles tinham o costume de comer comida que tinha sido sacrificada lá nos templos, o sangue dos animais, eles faziam várias comidas com o sangue, carne de animais estrangulados, porque Deus também proibia por causa do sangue que permanecia dentro do corpo do animal e que não era então tirado.
e da imoralidade sexual, que aí fala de várias instâncias, né? Não só realmente do sexo em si, mas de várias coisas que entram dentro dessas questões da imoralidade sexual, como o culto a outros deuses, tá? Tudo que se diz, que se fala em culto a outros deuses, está falando também de imoralidade sexual. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso, a gente tem várias aulas lá no canal que falam sobre essa questão dessas práticas que estão dentro dessa questão também da adoração a outros deuses. E aí eles terminam a carta dizendo que os irmãos estão ali para dar essas boas notícias. Os irmãos em Antioquia ficam felizes por essa carta, por ter essa tranquilidade de não precisar se converter ao judaísmo. E Silas e Judas são enviados novamente para voltar para Jerusalém, mas a palavra fala que Silas decide ficar em Antioquia, junto com Paulo e Barnabé e outros irmãos que estão ali pregando, ensinando o evangelho, ok? Mas Judas volta para Jerusalém. Paulo continua colocando um pouquinho mais desse trecho, desses acontecimentos em Gálatas 2, a partir do versículo 11 até o 14. Ele fala assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Essa passagem é bem dinâmica, né? Ou bem falada nesse momento aqui, porque o que Paulo está dizendo é que provavelmente Pedro está lá em Antioquia em um dado momento e ele se comporta, né, com naturalidade ali com os gentios, com os judeus, com os irmãos, né, da igreja ali na Galácia. Mas quando Pedro sabe que estão chegando alguns líderes religiosos da circuncisão, que são outros judeus ali de Jerusalém, ele muda o comportamento dele. E Paulo acha isso inadmissível. Por quê? Porque nós sabemos que hoje a nossa comunhão tem a ver com Cristo e não com partidos religiosos de fariseus ou de saduceus ou de judeus ou de gentios. Não. Todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Então, ele não precisaria mudar de atitude. E aí Pedro é repreendido aqui por Paulo diante de todos para que ele não tenha atitudes de acepção de pessoas ou de mudança de comportamento, porque os judeus estão por perto. Ele não quer receber nenhum tipo de repreensão dos judeus por estar perto dos gentios ou comer com eles ou qualquer coisa assim. Então, nesse momento, Pedro ainda está, né, se moldando a essa nova realidade de ter tantos gentios por perto dos judeus e eles estarem todos juntos no mesmo contexto. A gente olha essas passagens, gente, e acha que foi fácil essa transição de judaísmo para cristianismo, de uma religião totalmente focada no indivíduo judeu, né, na nação, na etnia judaica, vamos dizer assim, para uma religião que abrangia todas as nações, todos os povos, todas as pessoas. Não havia mais acepção ou distinção de raça, de povo, de cultura. Todos aqueles que criam em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida eram então agregados na mesma congregação, no mesmo ambiente. Eles estavam sempre todos juntos. E para o judeu, que era uma nação que estava muito acostumado com os seus próprios costumes, com a sua própria cultura, e não se misturar, como o Velho Testamento mesmo mostra pra gente, essa separação que o Senhor faz deles para que eles se santificassem. Então, para eles é muito difícil. A gente olha de fora, numa realidade de século 20, 21 que nós estamos, e a gente acha muito estranho isso tudo, essa leitura. Mas para eles que estão ali naquele contexto, primeiro século, judaísmo para cristianismo e tantas outras questões que estão inseridas nessas dificuldades da igreja primitiva,
Então, quando a gente estuda história, quando a gente estuda um pouco da cultura, a gente consegue compreender essas dificuldades de Pedro, de Paulo também, em alguns aspectos. A gente vai perceber que não deve ter sido muito fácil para esses irmãos realmente transicionar e entender como é que funcionaria, né, a igreja agora a partir de então, ok? Vamos continuar aqui. Nesse ano, gente, exatamente no ano 50 depois de Cristo, é o ano que deve ter sido escrito, né, pelos historiadores, tá? O Evangelho de Marcos. Então, João Marcos, o mesmo que abandonou lá Paulo e Barnabé na viagem, ele é o que está em Jerusalém e escreve o Evangelho de Marcos, ok? Então, o Evangelho de Marcos não foi escrito por um discípulo direto de Jesus. Nós já falamos isso quando a gente começou a falar sobre os evangelhos. E Marcos, então, escreve o seu evangelho aproximadamente no ano 50, tá? Então, segundo os historiadores, segundo o autor aqui da Bíblia, ele coloca nesse momento o início do Evangelho de Marcos, da escrita, né, do Evangelho de Marcos. Então, percebam que os evangelhos não foram escritos no momento em que eles estavam acontecendo. Eu falo sempre isso. Eles foram escritos muitos anos à frente do tempo em que tudo aconteceu com Jesus. Então a gente precisa entender essa questão do contexto histórico para entender muitas vezes até as próprias passagens, a forma com que Marcos escreveu o seu evangelho. Aqui inicia a segunda viagem missionária de Paulo, agora não mais com Barnabé, mas você vai ver o nome de Silas, desse discípulo que ficou ali em Antioquia. Ele parte em viagem também com Paulo. A fase inicial dessa segunda viagem é nesse ano 50 depois de Cristo e vai até o ano 54 aproximadamente. 4 anos aqui Paulo começa, né, a sua segunda viagem missionária. Atos 15, versículo 36 ao 40, finalzinho de Atos 15. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então, cada um vai para um lado, né? Barnabé viaja então com João Marcos e Paulo viaja com Silas para essa segunda viagem missionária. De Derbe a Atenas, período entre 51 e 52, Atos 16, versículo 1 até o 40. É o capítulo inteiro de Atos 16, tá? Vamos ler aqui e depois a gente pega os trechos mais importantes desse Atos 16. Vamos lá. Atos 16, versículo 1. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali, partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias.
No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não! Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Gente, esse capítulo 16 de Atos é um capítulo maravilhoso, né? Conta praticamente 3 histórias aqui de acontecimentos que Paulo está passando por aquelas cidades e vai acontecendo tudo isso então. Primeiro fala do encontro, o primeiro encontro que Paulo tem com Timóteo, o seu discípulo
mais próximo, né? Que vai ser o seu discípulo mais próximo, que vai ser alguém que Paulo vai realmente discipular de muito perto e que vai se tornar um grande pastor, que vai se tornar um grande discípulo de Jesus na vida de muitos irmãos. Então, a primeira coisa é Timóteo. Paulo decide levar ele junto, e já que ele era filho de judeu com grego, ele decide circuncidar Timóteo para que Timóteo tivesse acesso junto com ele a lugares onde judeus estivessem. Então, essa estratégia de Paulo, gente, tem a ver com a questão de Paulo ser um judeu, de ser um fariseu, de ser romano, mas de ter total acesso aos judeus, justamente porque ele era judeu também. Então, essa estratégia de circuncidar Timóteo não tem a ver com simplesmente um cumprimento da lei, mas uma estratégia de missão mesmo, né? Paulo entendia que Timóteo seria muito útil para ele em suas viagens, e por onde Paulo passasse, onde tivessem judeus, se Timóteo não fosse circuncidado, ele não poderia estar no meio dos judeus. Então, essa estratégia é tanto missional, né, para a vida de Timóteo, como também na questão cultural judaica. Então, Deus foi direcionando a vida de Paulo em todas as questões, e aqui está descrito essa questão da circuncisão de Timóteo, nessa idade já, como discípulo de Jesus, convertido, ele então é circuncidado por Paulo para que Deus pudesse usar a vida desses dois homens com maior ousadia por onde eles passassem, inclusive aonde tivesse judeus. E aí Paulo vai, então, viaja com ele nas cidades por onde eles passaram, eles começam a transmitir aquela carta, né, aquelas mensagens sobre as ordens dos presbíteros e dos apóstolos lá de Jerusalém, do concílio, né, que a gente acabou de ler lá no capítulo 15. Então eles passam falando para os irmãos nas cidades qual eram as exigências para ser um verdadeiro cristão, mesmo estando no meio de uma cultura judaica ou do Império Romano. Eles tinham algumas questões que precisavam ser obedecidas para que eles fossem guardados pelo Senhor, para que eles estivessem debaixo da mesma palavra, debaixo do mesmo ensino. E eles vão então passando por várias cidades, a palavra fala, até eles chegarem na Macedônia, porque Paulo tem uma visão de um homem pedindo socorro, né, pedindo ajuda na Macedônia. Então ele entende que é uma direção do Espírito Santo, e eles viajam então para Macedônia. Quando chegam na Macedônia, eles vão pregar no sábado, como de costume, e eles vão para um lugar também, para um riacho, para um rio, onde existem muitas mulheres, provavelmente lavando roupa ou ali fazendo algum outro serviço de casa, e eles pregam a palavra para essas mulheres, e uma mulher chamada Lídia, muito temente a Deus, ela se converte, a sua casa se converte, ela se batiza e faz da casa dela um ponto de apoio para Paulo e para os discípulos, né? Então Lídia, nesse momento, se torna alguém extremamente hospitaleira, hospeda os discípulos ali, né? Os apóstolos e tantos outros irmãos que vão precisar de Lídia. Lídia vai ser um apoio ali nesse momento, né? Uma bênção na vida deles. Mas Paulo, continuando o seu caminho, indo para a oração, ele então é atormentado durante vários dias por uma moça que ela tem um espírito de adivinhação, ela prediz o futuro, né? Ela é uma adivinhadora ali na cidade. E Paulo, percebendo que era um espírito imundo, então vai e repreende. Depois de alguns dias vai e repreende esse espírito imundo. O demônio sai da vida da moça, e ela era uma pessoa que trabalhava para homens que ganhavam dinheiro com essa adivinhação dela. E esses homens, percebendo que eles perderam o lucro deles, porque agora essa moça estava totalmente liberta por Paulo, eles então prendem eles, levam para o meio da praça pública e incitam o povo, né, a fazer algo contra Paulo e contra Silas nesse momento. E eles são presos, então, açoitados, e são presos no cárcere interior, que era o lugar talvez mais fundo de uma prisão naquela época, né? E eles passam a noite ali, e essa passagem do grande terremoto que acontece ali, enquanto eles estavam ali cantando hinos a Deus, houve um grande terremoto, os alicerces da prisão foram abalados e todas as cadeias caem, e o carcereiro ia se matar quando Paulo diz: não se mate,
nós estamos aqui, todos estamos aqui. Esse homem então é levado a conhecer Jesus, Paulo prega o evangelho para ele, tanto ele quanto a sua casa se convertem, eles são batizados naquela mesma noite. Deus opera um grande milagre através da vida de Paulo, com a vida da família desse carcereiro. Todas essas pessoas se convertem ali e Deus então honra a vida de Paulo com essa prisão, salvando uma família inteira. Muitas pregações a gente ouve sobre essa passagem do terremoto, porque é uma passagem muito forte, né? Muito poderosa, do poder de Deus sendo operado ali na vida de Paulo e Silas. Mas a gente percebe muitas vezes que momentos de grande provação, de grande tribulação, pode gerar glória para Deus na nossa vida. E isso é o que a maioria dos cristãos não querem. Passar por nenhum tipo de tribulação, nenhum tipo de afronta, nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de humilhação, mas também muito provavelmente não provarão a glória de Deus que pode se manifestar justamente nesses momentos. Então nós precisamos entender que às vezes algo que parece para nós de muito temor, de muito medo, de muito pavor, de muita angústia, pode se tornar em grande glória para o nome do Senhor. Vidas podem ser alcançadas através dessa situação. Então nós precisamos pensar que Deus, ele opera, ele faz acontecer muitas coisas mesmo em meio a tribulações, a situações difíceis, a perseguição, a humilhação. Então a gente vê nessa passagem de Paulo nitidamente isso, que a glória de Deus se manifesta justamente em um momento de muita tribulação ali, com Paulo preso, açoitado, sendo castigado, né? Simplesmente porque libertou uma moça de um espírito imundo. Vamos ler o capítulo 17 e a nossa última leitura de hoje. Capítulo 17, Atos 17, versículo 1 até o 34. Vamos lá, é o nosso último texto de hoje. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasson em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jasson e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, e Jasson os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jasson e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiu-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. E imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens foram com Paulo e o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos, tementes a Deus,
bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De uma só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendentes dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Essa passagem de Atos 17, gente, ela é para mim uma passagem linda a respeito de como Paulo, sendo um homem extremamente culto, um homem extremamente inteligente, ele usa dessa inteligência e dessa unção que o Espírito Santo já tinha ministrado sobre a vida dele, para com sabedoria ministrar aos atenienses, a essa região de tamanha cultura grega, que estava acostumado com uma filosofia muito forte. A cultura ateniense, essa região onde Paulo estava nesse momento, era uma região de muitos deuses, muitos templos a vários deuses. Tanto é que Paulo diz que eles haviam construído, inclusive, um altar e tinham escrito debaixo desse altar ao Deus desconhecido. Tamanho era a adoração a tantos e tantos deuses ali em Atenas. Então eles tinham um altar que eles deixavam ali preparado para um Deus que aparecesse em algum outro momento. Quem sabe existe um Deus que nós não estamos adorando, então a gente já deixa um altar pronto para ele. E Paulo usa de sabedoria nesse momento para justamente pegar essa ponta, esse fio da meada que estava solto, para pregar a Jesus Cristo, para pregar o Deus Todo-Poderoso que realmente fez os céus e a terra. E ele fala tudo isso com tanta leveza, né, com tanta sabedoria aqui nessa passagem, e deixa então os irmãos atenienses com um gostinho de quero mais, com uma pulguinha atrás da orelha, querendo saber um pouco mais sobre Jesus. Alguns naquele momento já
se surpreendem com a pregação de Paulo e já começam a seguir a Paulo. Aqui aparece o nome no finalzinho, né, de duas pessoas, que é o Dionísio, que é um membro do Areópago. O Areópago era nada mais, nada menos de como se fosse uma grande biblioteca, um grande templo, onde eles se reuniam para filosofar. Esse era um lugar onde os gregos, né, os atenienses ali, eles se reuniam para falar das sabedorias, para falar sobre os deuses, para falar sobre a cultura, para falar sobre ciência. Então era um lugar de grandes discussões filosóficas e científicas. E Paulo está justamente nesse momento, nesse lugar de uma reunião de gente extremamente inteligente e intelectual, pregando a Jesus Cristo como alguém que veio para morrer pelos meus e pelos pecados de todos aqueles que estavam ali. Deus dá estratégias maravilhosas para Paulo, gente, e ele não perde nenhuma oportunidade sequer. Deus o levava para diversos lugares e aonde ele estava, ele compreendia o lugar, a cultura, as pessoas, o cenário para então pregar a Jesus Cristo. Paulo tinha essa peculiaridade, essa maneira diferente de levar Jesus, que era primeiro observando o lugar onde ele estava, as pessoas que estavam ali perto, qual era o nível intelectual dessas pessoas, para que ele pudesse falar com sabedoria e não de maneira tola, né? De qualquer maneira falar sobre Jesus, porque senão ele nem seria ouvido. Essa é a verdade. Paulo tinha que usar as palavras certas, no momento certo, da maneira certa, para que as pessoas dessem ouvido para o que ele estava falando. E assim o evangelho ia sendo pregado com sabedoria por Paulo e pelos discípulos que o acompanhavam. Então, nesse momento, Paulo começa esse ministério maravilhoso que vai alcançar ali Atenas, Corinto e toda aquela região ali do sul, né? Dessa região ali da Acaia, que a gente chama aqui nas cartas, ele vai falar sobre isso. Amém? Então amanhã a gente vai continuar aqui, já em Atos 18, e a gente vai entrar justamente dentro da carta de 1 Tessalonicenses amanhã, porque Paulo já está na região ali de Corinto, nessa região norte ali da Acaia, mas ele começa a se comunicar com os irmãos lá em Tessalônica, que é lá na Macedônia, onde ele tinha passado algum tempo atrás. Ele já ouve notícias dos irmãos e então começa a escrever para se comunicar com esses irmãos em outras regiões. Amém, queridos? Deus abençoe, ótima noite para vocês, bom final de semana para todos. Amanhã, sábado, se Deus quiser, a gente vai estar aqui de novo, continuando a nossa leitura. E o Senhor, então, vai nos dando graça para a honra e glória do nome dele. Amém, queridos? Deus abençoe, ótimo final de semana para todos vocês e até amanhã, se Deus quiser.